Escatologia significa o estudo das últimas coisas. Tem gente que nem gosta de falar de escatologia, acha que escatologia é alguma coisa perigosa, deve ser uma invenção do capeta, porque separa as pessoas, divide as opiniões. Escatologia, não, tema polêmico. Bom, mas escatologia é muito importante. E porque a igreja, no decorrer da história, por vezes negligenciou a escatologia, aí isso abriu brecha para os falsos profetas, para todo tipo de erro. Então a escatologia não pode ser negligenciada. A escatologia fala do futuro que Deus tem, do plano de Deus, da missão da igreja, do reino de Deus, da segunda vinda de Cristo. Não é um assunto qualquer, é um assunto muito importante. E é importante a gente não errar nesse assunto. Porque se a gente cometer erro nesse assunto, a gente está cometendo erro numa área muito importante, fundamental. Então, para falar um pouquinho da importância da escatologia, eu vou começar falando dos perigos, só assim, arranhar o assunto, sobre coisas bem conhecidas. No ano de 1843, uma pessoa chamada William Miller, ele, fazendo os estudos de escatologia, baseado lá em Daniel, começou a fazer umas contas, e ele chegou a uma revelação, de que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1843. Ele marcou a data, ele creu tanto nisso que ele passou a anunciar, e muita gente, ele foi fazendo discípulos, muita gente foi acreditando, e as pessoas, à medida que foram acreditando nisso, elas foram deixando seus empregos, elas foram vendendo tudo, investindo na proclamação, porque Cristo estava às portas, já tinha data marcada. Jesus não veio em 1843, ele ficou chocado, teve gente até que se suicidou. O que aconteceu? Ele voltou às contas e descobriu que ele cometeu um erro de matemática. Ele era uma pessoa sincera, mas sinceramente estava enganado. Ele tinha realmente cometido um erro, um erro de cálculo. Não foi assim, uma embromação, ele realmente errou. E aí ele convenceu as pessoas de que tinha cometido aquele erro, que de fato havia errado por um ano, e que Cristo voltaria segunda vez em 22 de outubro de 1844. Mais uma vez, o ânimo então se acendeu novamente, e proclamou-se e se anunciou, e chegou a data, as pessoas subiam no telhado para esperar Jesus, tal era a fé. Mas também, do tamanho da fé, do tamanho da expectativa, também foi o tamanho do desapontamento, uma frustração generalizada, suicídio, motivo de chacota, motivo de todo tipo de piada. Resultado, o próprio William ou Guilherme Miller, ele reconheceu o erro, mas alguns dos seus seguidores, entre eles Ellen White e tal, eles falaram assim: não, você não errou quanto à data, você não errou, Jesus Cristo veio sim, só que ele não veio visível, ele veio de maneira invisível, ele não veio até a terra, de fato. Aí surgiu o quê? Um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo, desenvolveu-se a tese, a teoria de que Cristo teria vindo e entrado no santuário celestial para completar a sua obra de salvação, que não estava consumada. Ele disse que estava consumada, mas não estava. Está entendendo como começa a complicar? E aí depois vai ter a questão do sábado. Não sei dizer se a questão do sábado não foi para até chamar mais atenção para um outro ponto, e hoje eles são muito mais conhecidos, né, pela questão do sábado. E eu não estou aqui dizendo que os adventistas estão perdidos, que os adventistas não têm fé em Deus. Eu não estou julgando a salvação dessas pessoas, né? Eu acho que cabe a Deus julgar, mas estou entendendo que houve um erro grave, e que
deu origem aos adventistas do sétimo dia, que cometeram outros erros na sequência. Mas teve um adventista que não ficou satisfeito com a data marcada e nem com a explicação, e que resolveu marcar uma nova data. Ele teve uma outra revelação, e para ele Cristo voltaria em 1914. Trata-se de um tal de Russell. Daí vão vir os russelitas, ou os testemunhas de Jeová, que não marcaram apenas uma data para vir, marcaram várias, e aí cometeram também outros erros, foram se distanciando cada vez mais da comunidade, da fé e outras heresias. Então só estamos arranhando para você ver que escatologia é coisa séria, e que por causa de erros escatológicos, heresias, seitas acabam surgindo. Vou falar de alguém bem conhecido, de uma pessoa querida, mas que está, na minha opinião, liberal demais. O Ricardo Gondim, ele está pregando que Jesus Cristo não vai voltar fisicamente, e que a segunda vinda de Cristo, ela existe, essa esperança, como uma utopia, que move a igreja na direção do Cristo, na direção do reino. De fato, não é o Cristo que vem segunda vez sobre as nuvens do céu com poder e glória. Isso é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja, mas é nessa esperança que a igreja se move na direção de trazer a plenitude do reino para a terra. De fato, a segunda vinda de Cristo não é literal, é apenas uma utopia motivacional para a própria igreja, que, exercitada por essa fé e por essa esperança, caminha na direção do reino, caminha na direção do Cristo. Bom, pode ser que você goste dessa ideia, mas para mim, realmente, não é muito boa, é liberal. Tem outro tipo de escatologia, que a gente vai abordar bastante hoje, que é uma escatologia mais comum de se encontrar, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, futurista, escapista. Está vendo que eu estou dando bastante adiante? Você pode questionar depois, vai ter oportunidade. Tem até os que não são dispensacionalistas, mas que caminham um pouco nessa área. Esse tal de Vernon, ele disse: você não dá uma polida no casco do navio que está afundando. O que ele quer dizer com isso? Em que contexto? Então eu vou te ajudar a entender em que contexto ele fez essa afirmação. Ele fez essa afirmação no contexto da missão da igreja, porque para ele esse mundo vai de mal a pior, e não há o que fazer em favor do mundo. O barco está afundando, e ele vai afundar mais e mais, e não há como e nem o que a igreja pode fazer para reverter o quadro em benefício do próprio navio. E ele diz que tentar qualquer coisa em relação ao navio é como, ele diz aqui, dar uma polida no casco do navio que está afundando. Então, salvemos as almas. A missão da igreja vai ficar restrita à evangelização, a salvação das almas, e não vai ter nenhum outro aspecto mais integral, mais, digamos assim, que diga respeito à sociedade, que diga respeito às comunidades, à política. Então a igreja não tem um papel de sal da terra, como aquela que preserva e que dá sabor à terra. Ela não tem um papel de preservar e nem de iluminar a terra, a não ser em termos de proclamar o evangelho para a salvação das pessoas. Bom, a música eu não devia ter colocado a Chico Cavalés assim de cara, porque vai ferir os sentimentos de muita gente, não é? Ela tem canções boas, ela canta bem, ela é bem conhecida no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Shirley Carvalhais, nada contra ela, mas a canção em si é que a gente vai analisar. Assim como a gente tem canção no cantor cristão, hino do cantor cristão, cuja letra é também questionável. Então não é. Vamos ver essa canção aqui.
para mim ela reflete exatamente esse ponto de vista, de que o mundo está indo de mal a pior, não há nada o que se fazer em relação ao mundo. A nossa missão é salvar almas e torcer para a gente sair desse mundo o mais rápido possível. Veja só que canção, eu chamo isso do melô do suicida. Por quê? Porque imagine alguém que estava para saltar e se matar, saltar de um prédio e se matar, mas de repente falou assim: não, eu vou ouvir uma rádio evangélica, talvez Deus tenha uma palavra para mim, talvez Deus tenha uma mensagem para a minha vida. Bom, chega lá e liga e está tocando por acaso o melô do suicida, que não tem esse nome, mas eu chamo assim, porque olha o que diz a canção: vou voar, vou subir nos braços da liberdade, no voo livre eu vou seguir, não tente me impedir, não peça para ficar, aqui nesse mundo para mim não há lugar. Um crente falar um negócio desse, né? Cansada já estou de tudo isso aqui, Jesus por mim espera, Deus, eu vou partir. Claramente reflete a dimensão que essa pessoa tem do seu papel no mundo, ou seja, nenhum. Cansada já estou de tudo isso aqui nesse mundo para mim não há lugar. Enquanto Jesus orava: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, ela pede: Senhor, me livra do mundo, me tira do mundo, eu quero sair desse mundo, esse mundo é mau, vai de mal a pior, não há nada para fazer aqui nesse mundo. Como não há nada? Se você é um servo de Deus, você tem uma missão nesse mundo, de ser luz, de ser sal, de ser corpo de Cristo, como igreja, corpo de Cristo, através do qual Cristo continua a falar, continua a tocar, continua a agir, e agindo para o bem da humanidade, para o bem do homem como um todo, não apenas salvando, mas curando, sustentando, suprindo as necessidades, operando. No caso da morte de um filho de uma viúva, da viúva de Naim, a gente vê que Cristo se comove de tal forma. Por quê? Porque a situação era dramática, porque tratava-se de uma viúva, ou seja, de alguém que já tinha perdido o marido, e agora perdia o seu filho único. Então a questão social dessa mulher chamou muita atenção de Jesus, o drama de vida. O que Jesus propôs para ela é: não, está difícil aqui para você, não há mais lugar para você nesse mundo, morra junto com o seu filho, vou te fazer voar para você também não sofrer mais nesse mundo. Não, ele propôs uma cura, uma ressurreição, uma ajuda para que a vida pudesse continuar o seu curso. Ou seja, Cristo se preocupa com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade aqui na terra. Bom, mas eu não posso me estender muito nos problemas, né? Mas vou falar um pouquinho mais de problema. Tem um relacionamento estreito que a gente encontra na Bíblia entre escatologia, Espírito Santo e missão. Bem fácil de você perceber. Escatologia, Espírito Santo e missão. De cara, a gente vai observar que o Espírito Santo é dom escatológico por excelência. Já era a profecia do Antigo Testamento, de Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo já era uma promessa escatológica. Podemos imaginar que desde os dias de Cristo, desde os dias de Pentecostes, da igreja, do nascer da igreja, já estamos vivendo esses últimos dias, porque já temos o cumprimento da promessa de Deus a respeito do derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um sinal dos tempos, ele já é parte do cumprimento profético, escatológico. Aliás, ele é um agente do próprio Deus, sendo ele Deus, do cumprimento das profecias, do plano, do alvo, da proposta de Deus aqui na terra. Então, o Espírito Santo e a escatologia, já percebemos a relação que há, estreita. E a missão? Bom, quando os discípulos fazem aquela famosa pergunta escatológica em Atos 1:6, quando será o tempo de restaurardes o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Bem lá no comecinho do livro de Atos. A resposta de Jesus:
para uma pergunta escatológica muito mais especulativa, muito mais para saciar a curiosidade. Veja que Jesus, como Cristo lida, porque tem tanta gente estudando escatologia por mera curiosidade, para saber mais do que os outros. Quando a pergunta é especulativa a respeito de uma curiosidade, para eu ser sabedor de um fato escatológico, a resposta de Jesus é a seguinte: não vos compete saber tempos. Esses tempos estão reservados, Deus sabe. Mas o que é que compete então a nós saber? Se não é, a escatologia não é para matar a nossa curiosidade, não é para fazer da gente um sabichão, alguém que sabe mais, que sabe antecipadamente os eventos que vão acontecer. Se não é este o propósito maior, se isso é alguma coisa que está reservada para Deus, por isso caem do cavalo todos os que marcam datas, todos os que buscam ansiosamente saber dessas coisas antecipadamente. Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é: e recebereis poder ao descer sobre vós. A pergunta é escatológica, a resposta de Jesus é, para uma pergunta escatológica, a resposta de Jesus é: você, Espírito Santo e missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não tem especulação, tem ação. Cristo nos coloca no centro da ação escatológica. Nós não somos meros espectadores, não somos crentes de arquibancadas. Deus colocou a igreja, Jesus colocou a igreja como protagonista dos eventos escatológicos, e a gente vai ver isso melhor mais adiante. Quando os discípulos continuam, Jesus sobe aos céus, eles ficam numa atitude contemplativa e ficam paralisados da atitude contemplativa, ficam maravilhados, encantados. É bom contemplar, há lugar para contemplação cristã, mas quando eles permanecem mais tempo do que deviam numa atitude contemplativa, aparecem os anjos, e os anjos dão um saculejo neles e questionam: por que é que vocês estão olhando para cima? Do mesmo modo como vistes o Senhor subindo, ele descerá. Aliás, se é do mesmo modo, só pode ser visível, porque ele subiu à vista dos discípulos e descerá à vista de todos. Aí já mata uma charada mais adiante. A missão, Deus está trazendo os nossos olhos para a terra. Há um Cristo que vai voltar, mas há algo que devemos fazer nesse intervalo. De alguma maneira a igreja traz Jesus de volta, e a gente vai ver isso. A igreja participa ativamente do processo escatológico, ela tem um papel vital. Então, o período que vai desde a ascensão de Cristo até o seu retorno deve ser preenchido com a missão do povo de Deus, que não pode parar esta obra, esta missão antes do fim. Marcos 13:10 é o sermão das últimas coisas, muito importante em escatologia, e tem lá o maior sinal que Jesus dá da sua segunda vinda. Esse é nada mais nada menos do que o sinal derradeiro. É aquilo que ele diz que acontece por último, que precede a volta de Cristo, e tem a ver com a nossa missão. Ele diz: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, então virá o fim. Portanto, esta ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, ou poderia sempre voltar a qualquer momento, desde os tempos da igreja primitiva, ou seja, a ideia de que o retorno de Cristo seria iminente, não condiz com o próprio ensino de Jesus, que falou a respeito de sinais que se faziam, que seriam necessários, que aconteceriam, que precederiam a sua segunda vinda. E um dos sinais tem a ver com a missão da igreja. É necessário que antes de Cristo retornar,
que a igreja cumpra a sua missão, que ela pregue o evangelho e faça testemunho de todas as nações. Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente já tem uma visão do futuro. A gente já tem uma visão do futuro da igreja. E nessa visão do futuro da igreja, tem lá no céu uma multidão inumerável de mártires, as almas dos decapitados, as almas dos mártires, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, a partir do versículo 9. E quem são eles e de onde vieram? Esses são os que deram a sua vida, os que morreram, os que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro, que morreram por causa do testemunho cristão. São cristãos, e diz lá o texto, são seres salvos, lavados e remidos, que foram martirizados e que são procedentes de todas as tribos, povos e línguas. O que dá a entender, então, conjugado com o sinal de Jesus, que ele falou que é necessário que esse evangelho do reino seja pregado para testemunha a todas as nações, é que a igreja será bem sucedida nesse cumprimento da missão. A igreja será bem sucedida, porque já se vê no céu, lá no Apocalipse, uma visão antecipada do futuro da igreja, ela no céu sendo consolada, confortada, enquanto inclusive na terra segue gente sendo morta. Mas já tem lá uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por quê? Porque a igreja cumpriu a sua missão. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja de Cristo, ungida pelo Espírito Santo, com todas as dificuldades, porque o reino de Deus tem joio e tem trigo, cresce o trigo, mas cresce o joio, com todos esses antagonismos, no meio de todo esse paradoxo, a igreja cumpre a sua missão, se espalha o conhecimento da glória de Deus por toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então, 2 Pedro capítulo 3, é um texto também muito interessante, porque Pedro vai lidar, já naquela época, com uma queixa de que Jesus estava demorando de vir. Se naquela época já estavam achando que Jesus estava demorando, então imagina hoje, não é? E como é que Pedro responde a essa queixa? Ele diz assim: de fato, a demora é algo da nossa perspectiva humana, porque do ponto de vista de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, então da perspectiva do divino não está demorando, não está demorado, está demorado da perspectiva humana. Mas se ele ainda não chegou, isso tem uma razão. E qual é a razão que Pedro apresenta? A longanimidade de Deus e o propósito de Deus, de que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação, ao conhecimento da verdade. Eu tenho a oportunidade de abraçar a fé. Portanto, o apóstolo está atrelando mais uma vez a segunda vinda de Cristo à missão da igreja. Quando ele diz que se Cristo ainda não veio, a demora tem a ver com o desejo e propósito de Deus de ter uma casa, uma festa do banquete repleta de gente, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus é longânimo e benigno e quer a casa cheia de filhos. Portanto, ele está dando tempo à igreja e ao testemunho da igreja, visando a concretização desse propósito. E é por isso que Pedro diz. Bom, em Atos 3, antes de Pedro ainda vai ter um versículo aqui que eu quero chamar, mas antes, perceba como está relacionada a questão da salvação ou das conversões com a segunda vinda de Cristo. Esse texto de Atos 3, de 19 a 21, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas.
facilmente se observa que a segunda vinda de Cristo está atrelada ao cumprimento da missão da igreja de evangelizar, de promover convertidos. Amém. O versículo que eu ia citar lá de Pedro é esse do 3,12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele diz que a gente não apenas espera numa atitude pacífica ou passiva, numa atitude de quem está de braços cruzados, como mero observador das ações de Deus nesse mundo, dos desígnios de Deus, de tudo que está traçado, de tudo que está estabelecido, a respeito do qual eu não tenho nenhuma participação, de modo algum. Ele diz, em primeiro lugar, que a evangelização, que a salvação, que a longanimidade de Deus, o propósito de Deus de salvar mais gente, tem a ver com a segunda vinda, tem a ver até com essa demora da perspectiva humana. E aí ele diz que devemos esperar e apressar. Apressamos como? Evangelizando, fazendo a obra, dando testemunho de Deus. Amém. Então, vamos falar sobre as questões tribulacionistas, respondendo a questão se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Eu vou começar falando do pós-tribulacionismo. E por quê? Eu vou começar nessa ordem, porque a igreja, desde os tempos dos apóstolos, toda a igreja primitiva, toda a era medieval, todo o período da reforma, ou seja, até 1830, não tinha um cristão, um pastor, um padre, um monge, quem quer que seja, que fosse cristão, que não fosse pós-tribulacionista. Todos eram pós-tribulacionistas. O que significa pós-tribulacionista? Todos acreditavam, sem dúvida alguma, que a igreja passava pela grande tribulação. Todos acreditavam, sem dúvida nenhuma, de que a segunda vinda de Cristo era um evento único. Não havia divisão entre arrebatamento, depois 7 anos de tribulação e depois vinda visível. Toda a vinda de Cristo era única, portentosa, gloriosa, visível. Nesse dia se dava o arrebatamento. Aconteceria depois da grande tribulação e promoveria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E seria precedida por sinais. Olha, não tem ninguém mais do que os próprios dispensacionalistas, os doutores, os que procuraram, que cavucaram a história da igreja primitiva e procuraram nos anais de toda a igreja e não encontraram um único vestígio de pré-tribulacionismo, de midi-tribulacionismo. Todos os testemunhos dos que falaram a respeito eram unânimes. Só isso já devia ser para convencer muita gente. Desde os tempos dos apóstolos, os próprios discípulos diretos dos apóstolos que ensinaram pós-tribulacionismo. E assim até os dias de hoje. Nós temos o testemunho das Escrituras, como a gente vai ver, o testemunho da história da igreja. E como é que surgiu o pré-tribulacionismo, se temos 18 séculos praticamente de pós-tribulacionismo, inquestionável. Calvino, pós-tribulacionista. Lutero, pós-tribulacionista. Zwingli, pós-tribulacionista. Wesley, pós-tribulacionista. Qualquer um. Agostinho, pós-tribulacionista. Irineu, pós-tribulacionista. Qualquer um do passado inteiro, de toda a história da igreja. E o triste é ver como tem gente pré-tribulacionista hoje, achando que isso é bíblico, cheios de razão, e ainda chamando de hereges que são pós-tribulacionistas. Mas como é que aconteceu isso? De onde veio isso? A origem é para deixar a gente de cabelo em pé. Surgiu não do estudo bíblico, não surgiu porque as pessoas estavam debruçadas sobre as Escrituras Sagradas, não. Surgiu por causa de uma visão. Eu não sou contra a visão, eu acredito em visão. Pedro teve uma visão, não é?
Nada contra a visão, mas ninguém pode fazer teologia em cima de uma visão, concorda comigo? Teologia tem que vir da Bíblia, e não de profecia humana, qualquer coisa assim. A gente tem que estar firmado na doutrina dos apóstolos, e temos que ser que nem os bereanos, temos que conferir se esses que falam e dizem falar pelo Espírito realmente estão falando pelo Espírito, e se o que dizem falar pelo Espírito concorda com o ensino das Escrituras Sagradas. Então essa tal de Margaret McDonald, você vê que o McDonald's não produz só sanduíche, e que não é tão bom para a saúde assim, né? Uma visão. E se eu dissesse que ela é católica? Ia ter gente que ficar mais pé atrás ainda, né? Ela era católica, e já tinha católico carismático naquela época, na Inglaterra, e foi por causa de uma visão. Isso é inquestionável. Não pensa assim, você está falando isso porque você é do contra, você está falando isso porque você quer denegrir a imagem do dispensacionalismo, porque você quer denegrir o pré-tribulacionismo. Embora eu queira mesmo, é porque é antibíblico. Mas de fato, isto que eu estou apontando para você é documentado. Isso aqui é documentado. Isso aí é facilmente comprovável, é inquestionável, segundo os anais da história, inclusive livros escritos pelos próprios irmãos daquele período. Bom, aí surge o pré-tribulacionismo, por causa da visão. A visão dizia que a igreja não passaria pela grande tribulação, que Deus jamais permitiria que os seus escolhidos sofressem, o que já cairia numa tremenda contradição com toda a história da igreja, principalmente a história da igreja primitiva, que o que mais temos lá naquelas páginas e mais páginas de relatos é a mortandade, o martírio de milhares de cristãos, que viraram um espetáculo público. A era conhecida como a era dos mártires. Dizer que Deus não permite que os seus servos sofram ignorar que todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. João, você vai dizer, João não foi morto martirizado, mas foi parar no calabouço, foi parar na ilha de Patmos exilado. Diz a tradição que foi colocado num caldeirão fervendo, com líquido fervendo, queimado, sobreviveu a isso e não negou o Senhor. Bom, a igreja não vai passar então pela grande tribulação, diz esse texto. O arrebatamento vai ser secreto. Arrebatamento secreto? O que ele quer dizer com isso? Ele vai dividir a segunda vinda de Jesus, um evento único, que Jesus disse: olha, ninguém vos engane, se disserem que Cristo está ali, não creiais, se disser que está colado, não creio. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, portanto visível. Ninguém vai precisar te avisar, ninguém vai precisar te acordar, vai ser um evento retumbante, céus e terras vão se abalar. É o que descreve Jesus com todas as letras. E aqui começa a se apregoar uma segunda vinda de Cristo invisível. Lembrem dos testemunhas de Jeová, lembrem dos adventistas que também ensinaram que Cristo veio naquele dia que eles marcaram que vinha visível e não veio visível. Então veio invisível, veio de um jeito secreto, quando Cristo, com todas as letras, sempre apontou que a sua vinda seria única, visível, portentosa, maravilhosa, e nesse dia se daria o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, eles dividiram em duas fases. A primeira é o arrebatamento só para a igreja, uma vinda de Cristo só para a igreja, e vai arrebatar, e de repente as pessoas desaparecem, e creiam, a vida segue como se nada tivesse acontecido, somem todos os crentes, e as pessoas continuam, e dizem ainda que nesse período será o período que vai se levantar o anticristo, e vai haver gente salva, quando tudo na Bíblia é contra uma segunda possibilidade de salvação, qualquer outra possibilidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Depois que Cristo vem para as 10 virgens,
o que acontece? As que não estão preparadas têm chance, elas correm, elas tentam se apressar e tarde demais, a porta se fecha para elas. Como podem eles ensinar que haverá salvação? E para piorar a situação não será pela graça, não será pela igreja e nem pelo Espírito Santo. Será nos termos do Antigo Testamento, nos termos da lei. Ai. Isso é um outro evangelho, não é? E se alguém vier e pregar qualquer outro evangelho, seja anátema. Não dá para ter. Gente, aí os caras perguntam: por que você é tão radical? Como é que eu posso dar colher de chá para um negócio desse? Para gente que está enganando os outros, concedendo a eles uma segunda oportunidade. Se Jesus, o senhor não estava preparado no dia do arrebatamento, tudo bem. Se não foi pela fé, se não foi na época da graça, vai ser na época da tortura, da perseguição, mas eu vou ser salvo. E diz que os judeus vão se converter em massa nesse período, que é uma desonra para a obra do Espírito Santo da igreja. Tirou o Espírito Santo, tirou a igreja, aquilo que a igreja do Espírito Santo não conseguiu fazer durante todos esses 21 séculos aí, né? Não se preocupa não, 7 anos o anticristo vai conseguir fazer. Perseguição do anticristo vai converter judeu, que é a beça. Eu fico realmente, olha, eu fico bravo com esse negócio. E aí, por fim, a segunda vinda manifesta sobre as nuvens do céu, todo olho verá. Uma é a vinda de Cristo para a igreja, arrebatamento secreto, 7 anos de grande tribulação, conversão dos judeus, e Cristo vem sobre as nuvens do céu, com poder e glória, junto com a sua igreja. E dizem que a vinda é iminente, que nenhum sinal se fez necessário, se fazia necessário, se faz necessário para anteceder a vinda de Cristo. O midi-tribulacionismo é alguma coisa mais recente, do século XX, do início do século XX. Vou explicar como é que surgiu o midi-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas têm muita dificuldade, mas muita dificuldade com a Bíblia, muita. E muitos pré-tribulacionistas reconheceram que não dá para negar as evidências bíblicas de que a igreja passa pela grande tribulação. Ou seja, os pré-tribulacionistas foram aqueles, os midi-tribulacionistas foram aqueles pré-tribulacionistas para os quais caiu a ficha de que não tem como negar tanto texto bíblico que claramente aponta que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que ao mesmo tempo ainda estavam agarrados a determinados aspectos do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo e não quiseram abrir mão de tudo. Portanto, tiveram que se curvar diante de tanto texto e assumir que a igreja passa pela grande tribulação. E aí entenderam que a igreja passa pela metade da grande tribulação e que vai ter um arrebatamento secreto para levar a igreja, porque a igreja sofre a perseguição do anticristo, mas não sofre a ira de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre o texto em que eles se baseiam mais, principalmente Apocalipse 3:10, um pouquinho mais adiante. Então, para eles, o arrebatamento é secreto, a segunda vinda de Cristo também está em 2 fases, o arrebatamento no meio da grande tribulação, porque a igreja passa pela metade da grande tribulação, e depois temos a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, que é gloriosa e manifesta. E para eles, realmente, sinais antecedem a segunda vinda de Cristo. Então, há elementos aqui que você percebe que são elementos pós-tribulacionistas e alguns elementos claramente pré-tribulacionistas, e eu já até expliquei como é que surgiram os midi-tribulacionistas. Tem muito amigo pré-tribulacionista e muito amigo midi-tribulacionista, mas não posso me calar. Vamos falar do dispensacionalismo. Por que eu tenho que falar do dispensacionalismo aqui? Porque o pré-tribulacionismo é um braço do dispensacionalismo, tá? É uma consequência lógica e natural do ponto de vista dispensacionalista, que tem por base maior uma distinção. O que é que está por trás? Qual é o coração do dispensacionalismo? O coração, o cerne do dispensacionalismo é uma distinção entre
Israel, como povo de Deus, não como nação, mas como povo de Deus, e a igreja. É uma descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. É entender que as profecias que Deus fez uma vez para o povo de Israel tem que necessariamente se cumprir no povo de Israel e não podem absolutamente se cumprir na igreja, porque a igreja é outro povo. A igreja para eles é outra coisa. Portanto, para o dispensacionalista, Deus teria dois povos, e lidaria com esses dois povos de maneira distinta. Ele tem um plano e um projeto para Israel como nação, e inclusive um meio de salvação para Israel como nação, distinto, plano distinto, vocação distinta, propósito distinto. E para a igreja ele tem outro plano, outro meio de salvação. Então essa distinção é o coração, é a base do dispensacionalismo. E aí a gente vai ver, Deus teria então dois povos com propósitos distintos, um relativo à terra, que é Israel, com pessoas terrestres, objetivos terrestres, que é o judaísmo, enquanto o outro está relacionado ao céu, com o povo celestial e objetivos celestiais, que é o cristianismo. A igreja, para eles, então, seria um parêntese. Deus estava lidando com o seu povo, mas o seu povo não recebeu o Messias. E porque o povo não recebeu o Messias, Deus parou de lidar com Israel como vinha fazendo. Interrompe e começa a lidar com a igreja de maneira particular, departamentalizada. Israel nunca pode pertencer à igreja segundo esse ponto de vista. Então Deus interrompe todas as promessas que haviam até então, que estavam por se cumprir no povo de Israel por sua rejeição, são interrompidas, e a partir daí Deus vai levantar a igreja, e até, segundo eles, para colocar em ciúmes o próprio povo de Israel. Então vivemos o período, a dispensação da igreja, a dispensação da graça, que vai durar até o período da grande tribulação, porque quando chegar o tempo, segundo eles, a igreja será arrebatada, e aí Deus retornaria a lidar com Israel nos termos do Antigo Testamento, e promoveria a salvação deles também em outros termos, não com o Espírito Santo, não com o Evangelho, não com uma outra coisa diferente. Está entendendo? Esse é o ensino. Vamos um pouquinho mais adiante para discernir melhor esses ensinamentos dos dispensacionalistas. Os apóstolos de Jesus representariam Israel e não a igreja em grande parte dos escritos dos evangelhos. Pasmem. E tem dispensacionalista para todo gosto. Tem os que são ultra dispensacionalistas. Para um ultra dispensacionalista, os evangelhos não nos dizem respeito, tem pouquíssimo ou nada a dizer à igreja. Para um dispensacionalista normal, o sermão da montanha não é palavra de Deus para mim e para você, não é palavra de Deus para a igreja, não tem que ser pregado, é só para que se saiba quais serão os valores de um reino milenar futuro. Nada tem a nos ensinar. Sermão das últimas coisas de Jesus, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24. Não, os discípulos ali, eles representam quem? Eles representam o povo judeu. Eles são judeus, Deus está falando para os judeus, aquela é a palavra de Deus para os judeus, eles são judeus e não tem nada a ver com a igreja, está entendendo? Olha o perigo, olha a confusão. Existem então dois evangelhos, um para salvar gentios na era presente e outro para judeus no período da grande tribulação, mas Paulo expressamente advertiu: se alguém vos anunciar outro evangelho, como eu já disse para vocês aqui, né? Seja anátema. Haverá mais de duas vindas para eles, dividindo a segunda vinda de Cristo em duas etapas. Daí vem os pré-tribulacionistas e os midi-tribulacionistas. A igreja para eles não passa pela grande tribulação. O arrebatamento
Será um evento secreto, separado por 7 anos da segunda vinda gloriosa e manifesta de Cristo. Haverá possibilidade de salvação após o arrebatamento. O anticristo será de fato antissemita, porque, do ponto de vista pré-tribulacionista ou dispensacionalista, o que acontece? Antes da manifestação do anticristo, eles ensinam: Jesus vai arrebatar sua igreja. Só então, depois do arrebatamento, é que vai aparecer o anticristo. Segundo o ponto de vista pré-tribulacionista, dispensacionalista, a segunda vinda de Cristo provoca o arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo que estava detendo o surgir ou manifestar do anticristo. Tiramos numa cacetada só a igreja e o Espírito Santo junto da terra. Aí manifesta-se quem? O anticristo. Mas como ele vai poder exercer o seu papel de anticristo, sendo que tudo que era de Cristo, de um certo sentido, foi tirado da terra? A igreja e o Espírito Santo, o corpo de Cristo foi tirado da terra. Aí vem o anticristo, que vai perseguir, segundo eles, não a igreja, porque a igreja não está mais aqui. Vai perseguir quem? Os judeus. Então ele será de fato um antissemita e não um anticristo. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Isso é de uma incongruência tamanha. A 7ª e última trombeta, segundo o dispensacionalismo, não será de fato a última trombeta. Isso é formidável. Ao soar, já viram aquele disco A Última Trombeta, né? Bom, na minha época, quando eu era criança, isso aí é o que vai rodar, os discos, aqueles bolachão da Última Trombeta, o livro da Última Trombeta, isso era o que tinha, ficava lá. E sabe no que é baseado a Última Trombeta? Que fez um sucesso, se espalhou pelas igrejas evangélicas, o pessoal via isso como palavra de Deus, uma revelação, um sonho de um homem lá, de Oslo, Noruega, não é? Oslo urgente, eu não me esqueço disso, isso marcou, dava medo. Oslo urgente, os aviões sem seus pilotos caíram, os carros despedaçaram, vai acompanhando. Visão, o homem sonhava e dizia que sonhava, e por incrível que pareça, no dia seguinte ele continuava, pegava no sonho e continuava sonhando o sonho da parte que parou. Lembra disso? Quem é que lembra? Era assim, era ou não era? Eu estou falando isso. Isso não é baseado na Bíblia, não, é mais um negócio baseado em visão e revelação para fortalecer um ponto de vista que não tem apoio bíblico. Por isso veio cheio de recheio, veio cheio de visão, veio cheio de coisa assim, porque não se sustenta pelas Escrituras. Então a última trombeta, inclusive tinha o nome de A Última Trombeta, mas a última não é para ser última, gente. O que pode acontecer depois da última? Segundo a última trombeta dispensacionalista, a vida segue aqui na terra. Ela não é a última, ela é penúltima, porque depois Jesus volta de novo. Então quantas últimas trombetas nós vamos ter? Ela não é a última, porque a trombeta toca e a ressurreição, o arrebatamento da igreja, e aí a vida segue. O mundo nunca acabou, não teve juízo final, não. A vida seguiu, e para eles depois vai ter a outra segunda metade da última trombeta, depois de 7 anos. E se for pré-milenista, como eles são, depois de 1000 anos, a terceira e última trombeta, pronto, para acabar com o mal na terra. Tá difícil, estamos postergando, adiando mesmo o juízo final. E o ensino de que haverá muitos juízos finais e múltiplas vindas de Cristo e múltiplas trombetas. Gente, múltiplas trombetas nós acreditamos, mas múltiplas últimas não dá. O Novo Testamento vê as profecias do Antigo Testamento encontrando seu cumprimento em Cristo e na sua igreja. Qualquer exegeta consegue constatar isso muito rapidamente. Que profecias claras, que diziam respeito único e tão somente ao povo de Deus, como Êxodo capítulo 19, Deus falando, vocês são
povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Mas a gente não ouve isso aqui. Quem é que fala isso aqui para a gente? Aplica esse texto totalmente judeu, voltado para o povo judeu. E não tem um apóstolo que usa esse texto? Não é Pedro? Não usa? E não aplica para a gente? E não tem nenhuma cerimônia de dizer: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Os adjetivos atribuídos ao povo de Israel são aplicados ao povo de Deus, que é a igreja, que, lembremos, originalmente foi feita e nasceu com o remanescente de Israel. Todos os apóstolos eram judeus. Jesus, o Messias dos judeus. Portanto, a igreja é o verdadeiro Israel. Não há duas árvores, há uma única oliveira. Não há dois povos, um único povo. Há uma linha condutória do Antigo para o Novo Testamento. Nesta mesma oliveira foram enxertados os gentios, que vieram da oliveira brava. A igreja cristã então foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que eram também judeus. Deus tem apenas um povo. A esperança futura para Israel não é um outro evangelho, é o mesmo evangelho. A esperança para um judeu é a mesma esperança para um brasileiro, para um peruano, um americano, sendo novamente reconduzido à mesma e única árvore, a oliveira, da qual fazem parte judeus e gentios, o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo fala em Efésios claramente: a parede de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada, de ambos os povos fez um, e edificou a sua igreja sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, e fez uma união, uma família. Podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Até dessas pedras posso citar filhos de Abraão, disse Jesus. A circuncisão verdadeira é a do coração, é o nascer de novo. O batismo é a circuncisão de Cristo. A Páscoa foi transformada na Páscoa de Cristo. O templo foi transformado, foi interpretado e encontrou o seu cumprimento maior no corpo de Cristo, na igreja, e por aí vai. Então, vários textos apontam no Novo Testamento que as coisas do Antigo Testamento eram como que sombras de uma realidade que se manifestou nos dias do Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho mais isso? A igreja é a manifestação do remanescente de Israel, composta originalmente de crentes judeus. Tem tantos textos bíblicos a esse respeito. Os gentios foram acrescentados nessa mesma oliveira. Nesse sentido, há muito mais continuidade do que descontinuidade. Eu digo nesse sentido. Pode haver descontinuidade em outro, mas nesse, muito mais continuidade do que descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento, entre Velha e Nova Aliança. Não houve mudança no plano de Deus, jamais. A igreja não é um acidente do projeto de Deus com Israel. Ela não é um intervalo acidental, ela não é um plano B, ela sempre foi o plano de Deus. Deus sempre teve no seu coração, desde que Ele chamou Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era, através de Abraão e através dessa linhagem da qual surge o Cristo, abraçar o mundo inteiro. Nesse sentido, então, há muito mais continuidade. Não houve mudança no plano de Deus, mas revelação progressiva. A igreja, que era um mistério nos dias do Antigo Testamento, tornou-se uma revelação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, de ambos os povos fazendo um. Israel, como povo de Deus, era um tipo da igreja. O remanescente de Israel recebeu o Messias, porque mesmo nos dias do Antigo Testamento, observa lá nos dias de Elias, o povo de Israel, aquele mesmo povo que foi tirado do mar
passou pelo Mar Vermelho, foi tirado do Egito, o mesmo povo que comeu o maná, o mesmo povo que recebeu a aliança, que recebeu as tábuas da lei, esse mesmo povo estava fazendo o quê? Adorando Baal, adorando outros deuses. A idolatria estava institucionalizada nos dias de Acabe, de Jezabel. Não é não? Então, o que nós temos aqui? Que Elias vai ficar se sentindo só. Porque depois que ele teve aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, ele achou, agora sim, o povo vai se converter. Mas não, ele foi perseguido novamente por Jezabel e tudo mais. Aí ele fica muito deprimido, vai para uma caverna, Deus se manifesta a ele lá. E uma das coisas que Deus disse para encorajar o próprio Elias foi: você não está sozinho, há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O que isso tem a ver com o que a gente está dizendo aqui? Mesmo nos dias do Antigo Testamento, não bastava ser descendente físico, não bastava pertencer, ter o título ou o nome, não bastava judeu na acepção da palavra, hebreu de coração, de fé, eram aqueles que não se dobraram diante de Baal. Só 7.000. Chega nos dias do Novo Testamento, o que nós temos? Um remanescente. Há uma igreja, há 120 no dia do Pentecostes, há 500 pessoas no dia em que Cristo sobe às alturas. Então, o que nós temos? Um remanescente de Israel, sempre. Povo de Deus não é a nação em si, sempre foi os fiéis, e a esses fiéis vêm gentios, quer os prosélitos na época do Antigo Testamento, ou nos dias do Novo, aqueles que abraçam o Messias e a fé no Senhor. Bom, vou para o intervalo, eu só vou concluir essa parte. Então, a lei, a circuncisão é um tipo de novo nascimento, ou de batismo, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 11. A lei é um tipo de aio para o Evangelho, o templo um tipo do corpo de Cristo, a Páscoa judaica um tipo da Páscoa de Cristo, os cordeiros imolados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Israel é aquele que possui o Messias, Cristo é a videira verdadeira, a videira é símbolo notório de Israel, o verdadeiro herdeiro de Abraão é aquele que tem fé no Messias. O número dos apóstolos não é à toa que é 12, há uma continuidade nisso, não é? E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê 24 anciãos, e o que representa o povo de Deus na sua totalidade, 12 representando as tribos de Israel, 12 representando, a igreja, o Antigo e Novo Testamento ali. O que se canta, o que esse povo canta, é o cântico do Cordeiro, é o cântico de Moisés. Moisés e o Cordeiro estão em aliança, pertencem à mesma família. São os 24 anciãos que representam a igreja, que funde Israel com gentios, como parte, membros do mesmo corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dando sequência, a segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, de repente veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, nos dias de Noé, a gente sabe que a porta se fechou. E quem lacrou aquela porta, quem selou a porta da arca, foi o próprio Deus, lembram disso? E aí o que aconteceu? Aqueles que ficaram do lado de fora não puderam de maneira nenhuma entrar. Ou seja, quando veio e se manifestou o juízo de Deus, não havia mais possibilidade, já era tarde demais. Por isso, vigiai e orai, porque não sabeis. Então, todas as advertências para a vigilância, elas depõem contra qualquer possibilidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo. A parábola das 10 virgens, já falamos, também ensina que as que estavam preparadas, muito bem, se encontraram com o Senhor. As que não estavam, correram, tentaram de todas as formas correr atrás do prejuízo. Quando voltaram com as lâmpadas, bateram na porta, mas a porta estava selada, como nos dias de Noé, a arca. A
porta é fechada, não há mais possibilidade. Então, tem um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que dá a entender é que quando o juízo vem, ou quando Cristo, o dia do Senhor, se manifesta, e Ele se manifesta abruptamente, os que são pegos com as suas lâmpadas vazias, os que são pegos despreparados, os que não estão em Cristo, para esses não há escape, é o que diz aqui, não há uma segunda chance, não há uma outra oportunidade, o texto é muito claro. Então o ensino pré-tribulacionista, que supõe salvação no período da grande tribulação, e depois pressupõe salvação no período do milênio, está totalmente equivocado. Vamos refutar o pré-tribulacionismo aqui, depois eu vou abrir espaço para perguntas, tá? Tal conceito surgiu, como a gente já disse, de uma visão e não do ensino das Escrituras, o que já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, para não dizer outra coisa. É para pular fora, é para ficar esperto. Nenhum texto bíblico, e olha só o que eu vou dizer aí, o desafio para vocês na hora do intervalo, virem me desafiar aqui. Estou desafiando vocês, vocês podem vir, sem problema nenhum. Nenhum texto bíblico ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Se você conhece algum versículo que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você vai me apresentar na hora do intervalo. Eu estou dizendo que não tem. Não tem. Não tem um único que ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí você, se você tiver, aí você vai ser uma surpresa para mim, aí vou aprender, né? Você vai me ensinar, mas eu não conheço. Vamos lá. Nenhum texto tem sido encontrado em apoio a esse ponto de vista em toda a história da igreja, na igreja primitiva, como nós já falamos, e também até a visão, não houve quem pensasse, quem ensinasse uma segunda vinda de Cristo dividida em duas fases, tipo pré-tribulacionista, um arrebatamento secreto, que a igreja não ia passar pela grande tribulação. Portanto, não há nenhum vestígio de qualquer espécie em toda a história da igreja, até 1830, até essa visão, tá? Então não tem base bíblica, eu estou desafiando, não tem base bíblica, e além de não ter base bíblica, não tem também base histórica. Cada pai da igreja que trata do assunto prevê que a igreja sofrerá nas mãos do anticristo. O próprio Walvoord, para quem não conhece, ele é um expoente do dispensacionalismo. E ele chega a admitir, esse que é uma espécie de porta-voz do próprio dispensacionalismo, do próprio pré-tribulacionismo. Ele chega a admitir que o pré-tribulacionismo não é explicitamente ensinado na Bíblia. Então não sou eu que estou dizendo assim, não tem um texto que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Este que é um porta-voz, uma autoridade do dispensacionalismo, também reconhece que não há. Interessante, né? Está aqui, ó o livro dele. Sabe o que significa esse nome aqui em inglês? Arrebatamento, o arrebatamento. Ele escreveu em defesa do arrebatamento, e nesse livro que ele defende o arrebatamento, pelo menos é sincero em reconhecer que não há um texto bíblico que claramente ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Refutando ainda o pré-tribulacionismo, não há nada de secreto e silencioso nos relatos que descrevem o arrebatamento da igreja. É claro que a gente não tem tempo para ficar examinando texto a texto, mas você pode com calma fazer isso depois. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, a gente sabe, né, que no soar da última trombeta, no clangor da trombeta, então há muito barulho com trombeta e tudo. Mateus 24, 31 é muito barulhento.
até a partir do versículo 29, né? E o céu e o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, vai abalar céus e terras quando Cristo voltar. Então é tremendo, é assim. Aí ele envia os seus anjos com grande clangor de trombeta aos 4 cantos para arrebanhar os seus escolhidos. É o arrebatamento, é o dia da vinda de Cristo em que se dá o arrebatamento da igreja. Ele arrebanha, ele reúne os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, das 4. Então, no dia da manifestação gloriosa de Jesus. Um outro argumento contra o pré-tribulacionismo é o seguinte: como é que os cristãos primitivos poderiam entender que Deus não permitiria que a igreja passasse pela grande tribulação, sendo eles próprios vítima de tão grande tribulação? Eu já comentei, já fiz esse de en passant, falei sobre esse assunto. Os primeiros séculos da igreja cristã são denominados a era dos mártires, morriam aos milhares. Como eles podem entender? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Como é que eles podem entender assim? Deus vai nos livrar da ira, Deus vai nos livrar da tribulação, quando eles mesmos estavam sofrendo, perdendo entes queridos, padecendo. Se a igreja, que é o corpo de Cristo, fosse arrebatada antes da grande tribulação, o anticristo seria anti o quê? Já falamos sobre isso, né? Isso de remover a igreja e o Espírito Santo, e aí termos a conversão de Israel num período curto de 7 anos, é uma ofensa ao ministério da igreja, ao evangelho e à obra do Espírito Santo. E o engano perigoso de ensinar qualquer possibilidade de salvação após a segunda vinda de Cristo, como já vimos. Refutando ainda o pré-tribulacionismo, temos que o primeiro requerimento para ser cristão, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Portanto, para se tornar um cristão já se antevia uma cruz a carregar, e não o livramento da cruz, e não o escape da cruz, ou do sofrimento, ou da tribulação, ou da perseguição. Pelo contrário, já era de cara instruído e avisado por Cristo e depois pelos apóstolos que ser cristão era, principalmente nos dias da igreja primitiva, colocar a cabeça a prêmio. Então eles os entregarão. Mateus 24, 9 a 14, temos o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos. É palavra de Jesus para os seus discípulos, que representam a igreja. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E aí ainda vem alguém e diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele está dizendo que vão ser odiados de todas as nações por causa dele, por causa do nome dele, não porque são judeus, não porque são descendentes de Abraão, não porque pertencem à nação, não por causa de um antissemita, mas por causa de um anticristo, de um movimento anticristão, por causa do nome de Jesus que eles carregam. E eles vão ser perseguidos e condenados à morte, está dito. Não vão ser livres dessa condenação à morte, não vão escapar da espada, não vão escapar da cruz. Serão condenados, odiados por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, o fim só vem depois que se prega, o fim só vem depois que há mártires, que há perseguição, que há todo esse conflito. Não há um escape antes do fim. O fim não livra, esse fim, essa segunda vinda de Cristo, que marca o fim desta era, ela não vem para livrar as pessoas da morte. Pelo contrário, vão ser entregues sim à morte, vão padecer por amor a Jesus. Está escrito aqui, foi Jesus que disse. E para concluir, se você for mais adiante, Mateus 24, a partir do versículo 29, ele diz: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não... Ele vai descrever a segunda vinda de Cristo com todas as letras, dizendo que ela acontece depois da grande tribulação, que é descrita nos versículos anteriores. Gente, não dá para negar isso, é muito forte, é muito claro. Mas como é que eles conseguem? Mas eles têm uma profecia.
Eles têm uma visão. Eles têm o disco A Última Trombeta, o livro A Última Trombeta. Isso ajuda a combater as Escrituras. Eles têm uma Bíblia Scofield com ajudas. A gente precisa de muita ajuda para entender, para compreender o dispensacionalismo. Porque ninguém em 1800 anos de história da igreja foi dispensacionalista, foi pré-tribulacionista, por exemplo. Ninguém foi pré-tribulacionista. Lendo só a Bíblia, a gente precisou de alguém com uma revelação que nos ajudasse a enxergar, a ler a Bíblia com esses óculos de uma visão. Isso é que é o mais horrendo da história, porque só a partir daí é que alguém inteligente o suficiente foi enxergar na Bíblia o que estava lá e nunca ninguém tinha visto. Calvino não foi capaz, Wesley não foi capaz, Armínio não foi capaz, Agostinho não enxergou nada. Eram pessoas cegas espiritualmente, não puderam ver. Não houve um único teólogo, um único cristão capaz de enxergar. Foi preciso uma profecia, foi preciso uma visão, foi preciso uma Bíblia de auxílio, de ajuda. Olha só o que Jesus diz aqui em João capítulo 15, a partir do versículo 18, temos aqui versículo 20, versículo 21, capítulo 16, versículo 1, 2 e o 33. Vamos ler esses versículos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É Jesus quem está falando. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Não porque você é judeu, não, que você vai ser perseguido. Você é perseguido porque você é cristão. São os cristãos aqui. Os apóstolos representam aqui os cristãos. É bom você lembrar e guardar isso, porque eles vão dizer: não, os apóstolos aqui estão representando a comunidade judaica. Os evangelhos foram escritos para uma comunidade judaica. Mateus foi escrito para quem? Mateus foi escrito para os judeus. Mateus 24, o sermão das últimas coisas, é para judeus. Eles representam os judeus. Cuidado, não caia nessa. Veja que é por causa do nome de Jesus. E os judeus não estão carregando o nome de Jesus até onde eu sei, não é? E aqueles que carregam o nome de Jesus, como Paulo, que era judeu, como Pedro, que era judeu, são de fato o quê? Cristãos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É para ter uma paz agora, né? Porque ele está dizendo que vamos ser mortos. Mas ele está dizendo isso para a gente não se escandalizar. Quando chegar a hora, para a gente saber que isso já estava no plano. O Cristo também foi para a cruz, porque isso estava no plano, no projeto de Deus. Não estamos abandonados na mão do anticristo. Não somos um joguete nas mãos dos homens, dos perseguidores. Isso faz parte de um processo, de um plano maior. Não devemos estranhar e nos escandalizar. Cristo nos advertiu que essas coisas seriam esperadas. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor sofreu, cabe a nós também sermos perseguidos. Porque seguimos quem? O Mestre, que foi rejeitado por esse mundo, odiado por esse mundo, morto por esse mundo. E vão até dizer que praticam morte em nome de Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que tal aflição é uma aflição que chega ao ponto do martírio, ao ponto da morte, por causa do nome de Jesus. Não é uma afliçãozinha, é uma aflição que vai ao ponto da morte, em nome de Jesus. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Como eu falei para vocês, Mateus 24, de 29 a 31, diz, Jesus com todas as letras: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quer texto mais claro que esse? Logo depois do quê? Da tribulação daqueles dias. O que ele descreveu na tribulação daqueles dias? Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem se vê no telhado não desça para pegar qualquer coisa, fuja, escapa, ai das grávidas, ai das que amamentam. Toda a descrição da grande tribulação foi colocada versículos antes, e agora ele diz que a vinda dele vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e chega a essa conclusão. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. É um evento cósmico. A segunda vinda de Cristo é um evento cósmico, não é silenciosa, não é espiritual, não é alguma coisa para minha alma, não é alguma coisa para uma elite. Todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Onde é que está isso? Apocalipse 1, não é? Versículo 8. Todo olho verá. Todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Isso já implica que a segunda vinda de Cristo gera o quê? A ressurreição geral. Promove o quê? A ressurreição geral. Porque até os que o traspassaram ressuscitarão para vê-lo, para contemplá-lo. Quando ele vier, céus e terras vão se abalar. Bom, e ele reunirá os seus escolhidos. Quando é que se dará a nossa reunião com ele? Através do arrebatamento. Ele reunirá os seus escolhidos. Como? Nos céus, né? Eles vão subir. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os que estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, né? Seremos, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o dia do arrebatamento é o dia da segunda vinda de Cristo, manifesta e gloriosa, como ele mesmo coloca aqui, e os seus anjos, ele dará a ordem aos seus anjos para reunirem os seus escolhidos em todo canto, onde quer que estejam. Mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e estaremos com o Senhor. Paulo refutando o pré-tribulacionismo. Então Paulo não era pré-tribulacionista. Veja, Jesus já não era, a gente já mostrou, né? Jesus não era. E Paulo, será que ele era? Será que Paulo vai ensinar alguma coisa que contradiga Jesus? Será que Paulo está em contradição com o Cristo, com o seu Senhor? Eu acredito que não, mas vamos ver. Paulo claramente diz que primeiro vem o anticristo e depois acontece o arrebatamento. Se você quiser abrir a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente pode ler do versículo 1 até o 4. Eu vou falar de cabeça, mas você pode acompanhar aí. Eu não tenho assim tão de cor e salteado, mas ele diz assim: ora, meus amados irmãos, a respeito da segunda vinda do Senhor, ou da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, veja que ele atrela, veja que ele conecta a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. E ele disse já em 1 Tessalonicenses como é que se daria a nossa reunião com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto que eu já citei aqui para vocês, né? Que se dá através do arrebatamento. Então ele coloca a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele como um evento único, ligado. Ele liga esses dois eventos pelo E. Olha, ninguém vos engane, quer por profecia, olha o que ele está dizendo, quer por visão, ou até mesmo quer por epístola, como se fosse uma carta apostólica escrita por nós. Não é isso que está dizendo aí? Não se deixe enganar por aqueles que estão inclusive usando o meu nome para dizer que sou eu quem estou ensinando essas coisas. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele está aí, ó. Não se dará sem que primeiro aconteçam duas coisas, dois sinais. Qual é o primeiro sinal? Apostasia.
Qual é o segundo sinal? A manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo está dizendo da maneira mais clara, lúcida, transparente possível, que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento, ou a nossa reunião com Ele, a nossa expectativa qual é? É de Cristo vindo e temos o arrebatamento para nos reunirmos com Ele. Essa é a nossa expectativa de nós que estamos vivos. E nós que estivermos vivos, o que esperamos? Sermos transformados, sermos arrebatados. Mesmo mortos, os mortos esperam o quê? Serem ressuscitados para serem arrebatados, estarem para sempre com o Senhor. Portanto, a expectativa cristã é de uma segunda vinda gloriosa que promove o arrebatamento. Então a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai se dar sem que primeiro se manifeste o quê? 2 sinais: apostasia. Jesus falou, Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É apostasia. Muitos se escandalizarão, vão odiar uns aos outros, vão trair, haverá apostasia, vai se multiplicar a iniquidade. E a outra coisa, a manifestação do anticristo. Ele diz aqui com todas as letras: o anticristo precisa se manifestar. Nós veremos o anticristo. Ele será anticristo, anti-igreja. Não podemos supor que Cristo já tenha vindo sem que o anticristo tenha se manifestado. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Leia isso de todas as formas possíveis. Ele não está ensinando outra coisa, é isso. Vocês estão pensando que Jesus já veio? Alguém está enganando vocês. Tem gente que até deixou de trabalhar. Você conhece a epístola de Tessalonicenses? Ele falou: olha, então quem não trabalha também não coma. Tem gente que deixou de trabalhar, está esperando a vinda de Cristo, agora está comendo a custa dos outros. Tem gente folgada lá se aproveitando da situação, né? Ele falou assim: tem gente que já disse que Jesus já veio, e Jesus disse que ele não viria de maneira invisível, que ninguém ia precisar comunicar para a gente que ele veio, porque quando ele vier é visível, é portentoso. Então não tem dessa não. Ele não vai vir sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Continuando, o apóstolo Paulo ainda refutando o pré-tribulacionismo. O apóstolo Paulo não dá esperança de escape ao sofrimento. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para um matadouro. Para quem que ele está escrevendo? Para os romanos, os cristãos em Roma, que estão no coração, na capital do império esse que na pessoa de Nero, depois na pessoa de Domiciano, vai empreender uma perseguição terrível. Nero bota fogo em Roma e a culpa nos cristãos. E quem são os cristãos os primeiros a pagarem o pato? Os de Roma. Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. E aí vai lá pregar para essa gente, vai lá pregar para Paulo e dizer assim: não, a igreja, Deus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Não, fica na paz. O que ouvimos ali é que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem espada, nem perigo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A certeza que temos é que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não é escape, livramento da perseguição. Pelo contrário, a promessa é: sereis odiados, sereis mortos e tereis aflições, e podemos estar, como diz aqui o texto, entregues à morte todo dia, considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ora, segundo Timóteo 2,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ainda: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Filipenses 1,29 e Atos 14,22 diz: Paulo exorta os cristãos, a permanecerem firmes na fé, mostrando, aí é o texto, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A fim, 1 Tessalonicenses 3:3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, ou designados para tudo. Vamos para o Apocalipse para refutar de vez o pré-tribulacionismo.
O livro do Apocalipse em si já foi escrito para uma igreja sofredora, até a título de animá-los, confortá-los, reafirmá-los na fé, por conta das perseguições que sofriam, que viviam eles já a grande tribulação. Se alguém quiser ensinar que a grande tribulação já não teve o seu momento histórico, é realmente ignorar toda a história da igreja. Eu acredito que a grande tribulação já foi, que continuou sendo no decorrer da igreja e que ainda o será. Eu acredito, como o apóstolo João já ensinava, há muitos anticristos por aí. Não é isso que ele falava? Então eu estou bem acompanhado, concorda? Há muitos anticristos. Nero foi anticristo? Ele pergunta para mim, foi. Domiciano foi anticristo? Foram. Muitos imperadores romanos foram. A igreja católica já foi anticristã? Foi sim. Amarrou, acorrentou a Bíblia, perseguiu os verdadeiros e legítimos cristãos que se levantaram, que naquela época eram católicos, só havia uma igreja. Condenou à morte pela Santa Inquisição muitos filhos de Deus, perseguiu Lutero, condenou à morte e tantos mais. Já teve o seu momento, o seu ápice de anticristo? Já. É hoje anticristã? Não vejo assim. Mas já foi? Foi. E não temos aí religiões que são claramente anticristãs, onde eles imperam, onde eles reinam. Cadê que a gente pode ser cristão? Cadê que a gente pode pregar a palavra? E o comunismo que foi, se não também anticristão? Ou não mandou fechar todas as igrejas, ou não perseguiu todos os... Não foi isso? Então temos muitos anticristãos na história. Hitler foi anticristão, foi antissemita, foi anti tudo. Não há que se duvidar. Teremos então, no final dos tempos, uma perseguição, uma grande tribulação ainda pela frente? Por que não? Eu creio que sim, porque diz o texto bíblico que Satanás desce com muita fúria à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Conhece a passagem? O que dá a entender que quanto mais nos aproximamos do fim, maior será a tensão. Por isso é que se diz no Apocalipse, aquele que está em pecado, então, que assuma logo de vez a sua vida pecaminosa, não pode ficar morno. E o que se santifica, santifique-se ainda mais, porque o que nós vamos ter é choque, o que nós vamos ter é conflito. Então é de se esperar. Aliás, nós temos quantas bestas? Já é 2, não é? Está entendendo? Bestas nós já temos 2, tem ainda dragão. Então o mal se manifesta de múltiplas formas, tem muitas cabeças essa besta. Tem muitas manifestações e a gente tem que ter discernimento. Na nossa sociedade, como é que o diabo trabalha? Muitas vezes de maneira sutil, se vestindo de anjo de luz. Em outras, atacando de frente. Então ele tem muita maneira de agir, então a gente tem que ser sutil. A gente tem que ser sutil, a gente tem que ser esperto. Prudente como a serpente. Astuto. Então, veja só, capítulo 6. Versículo 9 a 11, né? Ele vê quando se abre o 5º selo, ele vê as almas dos decapitados, as almas daqueles que morreram por causa da palavra, por causa do testemunho que deram, por causa da palavra, do evangelho, por causa do testemunho de Cristo. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? São pessoas que pagaram com o próprio sangue, com a própria vida, em nome de Deus, em nome de Cristo. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de conservos seus, que assim como eles foram mortos, seriam mortos também. E capítulo 7, versículo 14, a mesma multidão de mártires, procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão ali diante do Cordeiro, e João está ali contemplando aquela grande multidão. Uma voz do céu pergunta: quem são esses e de onde vieram? João fala assim: eu não sei, tu sabes. E aí ele responde, a voz celestial diz:
Esses são, veja só o que diz a resposta: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Claro que passa. Foram mortos, pagaram com a vida, e ainda é dito com todas as letras que vieram da grande tribulação. Bom, Apocalipse 3:10 fica para amanhã, para uma análise mais a fundo, mais cuidadosa. Eu vou abrir espaço para vocês agora fazerem perguntas. A questão dos sinais, da apostasia, da Cristo, como é que o Cristo enxerga a apostasia que sempre esteve presente também, em termos de acentuar, aumentar, como é que isso é visto? Olha, tem muitas espécies de apostasia. Tem apostasia em massa. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente tem todo aquele período em que a igreja é perseguida, e ela se mantém firme, ela luta contra tudo e todos. O maior inimigo da igreja não é a perseguição, né? Pelo menos a perseguição santifica, ela seleciona melhor, né? Fica mesmo quem é. Não dá para ser cristão meia boca, não dá para botar a cabeça a prêmio, né, a troco de um pouquinho de fé. Ou você tem fé ou você não tem. Então, na época da igreja primitiva, com esse sofrimento, realmente se mantinha, digamos, uma qualidade melhor de Cristo. É claro que sempre tem problemas, é claro que já nos dias do apóstolo Paulo, temos a igreja de Corinto com muito problema, né, com muita carnalidade, problemas de heresias. Eles já lutavam desde o princípio, mas ainda há, digamos assim, uma tônica mais ponta firme ali da igreja. Quando o Constantino, e até mesmo antes, a igreja vai conquistando cada vez mais espaço na sociedade. A igreja de perseguida passa agora já não ser mais tão perseguida como era antes, passa a ser melhor vista. Então os cristãos agora ocupam cargos de liderança, cargos de influência, a ponto vai acontecer que o imperador vai se converter, né? Alguns podem até questionar se a conversão dele foi legítima, autêntica ou não, mas isso não vem tanto ao caso. Eu não estou querendo nem falar da conversão em si do imperador, de uma análise dela, mas é claro e é óbvio que com a conversão do imperador passou a ser muito interessante ser cristão. Você está entendendo? Porque agora ser cristão é fazer parte do mesmo time do imperador. E é claro que ser cristão agora passa a ser alguma coisa muito benquista, muito melhor vista do que era antes. E há muitos cristãos oportunistas, que não são cristãos de fato, de verdade, que vão se converter por conveniência. Então o que se faz de uma hora para outra é assim multiplicar o número de crentes ou de cristãos, assim absurdamente. É claro que essa multiplicação exagerada, por causa do evento conversão do imperador, vai levar a uma frouxidão, vai levar a uma carnalidade, vai levar a heresia. Não é uma conversão. Então isso também vai detonar a igreja, o coração da igreja, o cerne da igreja. O imperador agora também se acha no direito de ser o papa da igreja. Então já começa a complicar um pouco, né? Aí a união igreja e Estado. Então o imperador, porque ele é o tal, ele é não vai ter ninguém sobre. Então essas coisas começam a deturpar. Eu diria que a partir daí temos como que uma decadência do cristianismo acelerada, que vai desembocar no que nós vamos encontrar na idade medieval. Jesus já tinha profetizado isso é muito interessante, quando ele conta a parábola do reino, uma delas, e a gente vai falar do reino de Deus mais adiante, milênio, essas coisas, mas dá uma olhada, Mateus capítulo 13, parábola do reino, a parábola do reino como um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um pequeno grão de mostarda, que uma vez plantado, uma semente insignificante, uma das menores, ou a menor de todas, que uma vez plantada, ainda que seja desprezado e comece pequeno, como foi o cristianismo, não é com uma semente que é plantada, vai crescendo pequeno e tal, mas ela tem no DNA, ela tem uma força, um vigor. As ervas daninhas, os predadores, qualquer outro, não conseguiram, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja vai avançando,
de maneira paulatina e gradativa, ela vai conquistando cada vez mais espaço. Ela chega a se tornar uma árvore, ela chega a se tornar uma grande planta. Quando ela cresce, o que é que diz a parábola do reino de Deus? Como um grão de mostarda. Quando ela cresce, vem os pássaros, por causa da sombra, por causa do fruto. Perceba que naquela série de parábolas do reino, e a primeira é: o reino de Deus é como o semeador que sai a semear, uma parte da semente caiu no caminho. E o que é que veio, o que aconteceu com a semente que caiu no caminho? Vieram os pássaros. Os pássaros representam o inimigo, o maligno, nessas parábolas, nesse contexto. Os pássaros tentam matar a semente quando ela é semente, ainda não germinou, está no seu nascedouro. Quando ela cresce e já não pode mais o pássaro acabar e matar a árvore, o pássaro agora vai se aninhar, vai fazer seu ninho ali na árvore, o pássaro vai pegar sua sombra, o pássaro vai se associar à árvore. O maligno é assim. Então tem muita coisa que aconteceu na história da igreja, que o maligno se associou à igreja, ele fez parte da igreja. Pode ser que ele tenha liderado a igreja, né? Está entendendo? Ele depõe, se levanta contra a igreja para matá-la, quando pode matá-la, quando ainda pode não, quando pensa que pode matá-la, mas quando ela se torna grande, aí mudou a estratégia. O pássaro agora, a onda do pássaro agora não é mais ficar dando bico na árvore para acabar com a árvore, é se associar. E nessa associação, muita coisa escusa, muita coisa que não devia ser, está entendendo? Já começa então a meditar no reino de Deus, conforme Jesus ensinou, que tem esse paradoxo, que tem essa ambiguidade, que tem esse conflito, que tem joio crescendo, e por se multiplicar a iniquidade, olha o joio crescendo e se multiplicando, mas também cresce o trigo. O amor de quase todos se esfriará, mas a igreja, é necessário que a palavra do reino, esse evangelho seja pregado a testemunho a todas as nações, ou seja, a igreja também avança. Parece que o bem e o mal seguem numa constante, a igreja influenciando, fazendo discípulos de todas as nações, mas o mal se entremetendo, se misturando, e o mal combatendo do lado de fora, o mal combatendo do lado de dentro, joio no meio do trigo, pássaro que come o que vem de fora, pássaro que está junto. Esse é um quadro muito vivo, muito poderoso do que nós encontramos hoje. Por isso muita gente nega o reino de Deus. Não, o reino de Deus é futuro, o reino de Deus é futuro, porque tem o mal, o capeta parece estar muito solto, né? Mas Jesus falou: eu dou poder para vocês pisar a cabeça da serpente, dou poder para vocês. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Há um conflito, há uma luta, é uma continuidade. Mais perguntas? Encontraram o versículo? Eu fiz um desafio, não fiz? Quem achou um versículo que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação? É incrível, né? Vocês são seminaristas, pastores. Cadê o versículo, meus amados irmãos e irmãs? Como é que esse conceito pode ser tão prevalente, tão forte no seio da igreja, nos dias de hoje, quando nós não encontramos? Os versículos que é utilizado, talvez de uma maneira não muito bem explicada, é o próprio texto que foi lido aí, quando aquela multidão de mártires está aguardando se complete o número dos salmos. Sim. Esse é um dos textos que é colocado. Como é que eles podem usar esse texto que exatamente fala que aqueles que estão ali aguardando também são mártires? Eles morreram. Interpreta-se que vieram da grande tribulação. Então, mas eles morreram, eles não vieram. Então, mas eles não vieram ilesos, eles vieram da grande tribulação, né? E eles vieram mortos, eles vieram perseguidos, né? Então não dá, se quiser interpretar dessa forma, vai cair numa contradição absurda. Jesus está consolando, enxugando do rosto dele as lágrimas na sequência. São pessoas que estão clamando por justiça. Até quando, ó Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue que foi derramado, daqueles que habitam sobre a terra? E é dito para eles que descansem, recebam vestiduras brancas,
e repouse um pouco mais até que se complete o número de conservos seus. Portanto, a batalha segue ali embaixo, tem gente ainda morrendo. Não acabou a perseguição. O contexto de perseguição e de oposição contra a igreja permanece. Eles não são os únicos mortos, ainda mais gente para ser morta. Então não dá, usar esse texto é dar um tiro no pé, quer dizer, usar um texto contra si próprio, né? Algum outro? Pode falar. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Pode ler. Ele diz sobre a vinda do Senhor, continuando com o 4, né? Mas às vezes, as pessoas pregam assim, versículo 6, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Sim. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, de nenhuma escaparão. Já ouviu falar que quando o anticristo estiver para surgir? Já ouviu isso? Que paz e segurança, está tudo certo, e aí Jesus vem. Sim, mas... Então, será que não é o texto que eles usam? Eles podem usar vários, mas aí que está. É o texto que ensina isso. Eu citei esse texto, né? Aqui na explanação eu citei. É um texto exatamente que diz que depois, no dia do Senhor, no dia da vinda dele, os que ficaram perdidos estão perdidos. Não há nenhum escape e livramento. Eles, por sua vez, ensinam que haverá salvação de milhares, de milhões de judeus nesse período. Portanto, que história é essa? De modo algum escaparão? Se você for ver o dia do Senhor descrito no livro de Apocalipse, o dia do Senhor é descrito nos seguintes termos: quando vem o dia do Senhor, é dia de juízo, é dia de condenação. Os que estão vivos, as nações, os das nações, porque há um grupo que é o grupo dos salvos e é o grupo dos perdidos. Os salvos serão arrebatados, vão estar com o Senhor, e o Senhor segue na sua caminhada, segue na sua descida. E os mortos ressuscitam. Diz que todas as pessoas que estão entre os perdidos, quer sejam eles os que ressuscitaram, ou os que estavam vivos e não tinham Jesus, eles vão pedir para as pedras caírem sobre suas cabeças. A expectativa deles é de juízo, de condenação. Não tem nenhuma expectativa deles. Portanto, não há um arrebatamento secreto, não há uma expectativa de um milênio, ou de qualquer coisa doce, ou amena, ou esperançosa. Eles pedem inclusive para morrerem. Eles querem morrer, pedras caem sobre nossa cabeça, e eles não morrem, porque não tem como escapar do juízo. Portanto, há muitos textos e muitas descrições que realmente são claras e apontam, não tem escape. Se não tem escape, então não tem vida depois, não tem terra, nada, história na terra que continue depois da segunda vinda de Cristo, não tem escape, não tem livramento. Então eles se usassem esse texto se voltaria contra eles mesmos, porque não tem escape, e eles ensinam escape, livramento, salvação, até múltiplos arrebatamentos. Olha, depois eu posso detalhar, que é uma coisa bem complicadinha, bem difícil. Ali primeiro de trás, depois... O senhor concordou para mim, não? Mas o senhor vai tratar do tema do anticristo nas próximas? Sim, já estou. Eu tenho uma palestra assim. Olha, eu já estou falando dele, né? Mas a gente pode falar mais se quiser. Ainda tem mais pela frente. Vou falar das 70 semanas de Daniel. A primeira pergunta é: como se caracterizará o anticristo? Ele terá o poder político, religioso? E a segunda pergunta que eu faço, claro, uma especulação plausível, né? É se o multiculturalismo, o relativismo ético, o materialismo econômico não está preparando o terreno para a manifestação do anticristo. E cito apenas o projeto de lei, esse Cardoso 2, Sim. a legalização do aborto. Sim. Porque o anticristo, pelo menos no grego, sem querer ser redundante, né, mas diz que só lembrar de cabeça antropos des anonias, ou seja, o homem sem lei, mas a lei entendida aqui como a lei divina. Então, fazer uma contraposição com a lei demoníaca. Sim. A legalização do aborto e também o homossexualismo. Sim. Isso não seria a preparação para o terreno, tendo em vista a manifestação do anticristo. Como eu falei para você, se você olhar na história, você já vai ver vários anticristos.
na igreja primitiva, e como eles se manifestavam, e quais foram os atos, ou a ação. Há muito anticristo tipo político, né? Que usa o poder político para oprimir, para causar sanção. Então, a ação do anticristo política é muito encontrada em toda a história. Mas também, João já falava de anticristos hereges, os gnósticos. Ele apontava, eles estavam conosco, mas não eram nossos, eles são os anticristos, né? Quem é o anticristo não é aquele que nega que Cristo vem em carne. Então ele chama os hereges de anticristãos. Então há uma espécie espiritual de falso profeta, de anticristo, que é espiritual. No decorrer da história você vai ver aquela mescla que eu falei da Igreja Católica, às vezes na época medieval, que assume poder político, assume poder religioso, e que às vezes vai contra, não todo o tempo, mas houve momentos de ir contra o verdadeiro evangelho, de perseguir a igreja, de acorrentar as escrituras, de botar as pessoas na ignorância, de matar até. Então realmente exerceu esse papel. Há hoje muitos anticristos políticos, igreja, não vai precisar nem citar nome, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Tem países com religiões que são anticristãs mesmos, que perseguem, não apenas uma religião, mas há algumas religiões onde elas estão estabelecidas, o povo daquela, ou até a nação, até a própria instituição, o governo persegue, né? Não há liberdade religiosa. Agora eles vêm aqui, deitam e enrolam e tem toda a liberdade, né? Porque onde há o cristianismo verdadeiro, né? Exercendo sua maior influência, há liberdade, há espaço, há uma outra condição, né? E eu diria então que os anticristos têm muitas caras, muitas facetas. E quando você fala, será que isso não é uma preparação de um terreno? Eu até iria um pouco mais longe. Será que já não é uma ação? Por que o anticristo precisa mostrar a cara quando ele já está agindo? Será que ele já não está por trás de um sistema político, de um sistema cultural, de um sistema econômico? Será que ele... Então, às vezes não é só uma preparação, ele já está, né? E ele está atuando de diversos frontes. Então, seria muito melhor para a gente, em vez da gente ficar esperando algo que vai vir assim assado, da gente já estar discernindo muitas manifestações do anticristo nos dias de hoje, que eu acho que existem e ele já está aí, né? Agora, o derradeiro, o final, o decisivo, talvez ainda seja um território ou um terreno preparado para ele. Eu não duvido que ele venha mesmo, em forma global, em alguma coisa assim. Sim, é possível. Não descarto essa possibilidade, mas eu vejo ele mais também presente nos dias de hoje, a gente precisa ir muito longe para encontrar. A gente estava conversando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 para 5. O efeito do ministério da iniquidade opera, que aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Nós estamos vendo aqui assim, então, para que vai ser o efeito do ministério já opera, e agora somente que seja afastado aquele que o detém. Sim. Então, quem tem que ser afastado, quem é que está o detendo, ou tem que se manifestar, ou ele já foi afastado, ele já está operando? Olha, esse texto, eu sei que os pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo, e que é necessário que o Espírito Santo seja removido da terra para que se manifeste o anticristo. E isto se daria, essa remoção do Espírito Santo se daria por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas a gente já viu versículos antes, né? Bem no começo, Paulo falando, olha, meus amados irmãos, quanto à nossa reunião com Ele, quanto à vinda de Cristo, não quero que você seja enganado, quer por profecia, quer por parábola ou epístola, como se partisse de nós, crendo que o dia do Senhor já chegou, o arrebatamento já chegou, porque o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro se manifeste o anticristo. Portanto, seria uma contradição daquelas absurdas supor que o arrebatamento da igreja, ou a remoção do Espírito Santo, viria antes do anticristo. Quando Paulo disse que o anticristo tem que se manifestar para que a igreja possa, sim,
ser arrebatada. Portanto, a igreja só vai ser arrebatada, ou o Espírito Santo, ou qualquer coisa assim, somente depois da manifestação do anticristo. Portanto, não pode ser em hipótese alguma a igreja, não pode ser em hipótese alguma o Espírito Santo. Provavelmente trata-se de algo que Paulo sabia muito bem e os Tessalonicenses também, e que nós não sabemos, porque ele fala disso em termos de código. Ele não diz, ele não dá nome aos bois. O que será? Ficamos sem saber. Eu poderia fazer elucubrações, falar, é isso, é aquilo, mas Paulo não deu nome aos bois. E a gente só sabe por certeza que não é o Espírito Santo. Isso eu sei. Por quê? Porque não é o arrebatamento da igreja que está detendo a manifestação do anticristo. Pelo contrário, Paulo disse que o arrebatamento da igreja só acontecerá depois da manifestação do anticristo. Portanto, não pode, né? Paulo está caindo numa contradição tão grande. Talvez seja, vamos falar assim, um propósito divino, de que o evangelho se espalhe para todo canto, ou que seja, como diz o apóstolo Paulo, se cumpra o período dos gentios, que o evangelho alcance, digamos assim, a sua plenitude, que o número de salvos se complete, para que o anticristo possa se manifestar, o derradeiro pelo menos. Não sei, é possível, muita coisa é possível, mas certamente não é o arrebatamento da igreja, porque Paulo diz exatamente o contrário, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não pode acontecer sem que primeiro se manifeste o anticristo. Então, isso eu garanto para você que não é. Agora, o que é, eu não posso garantir, realmente eu não sei, confesso minha ignorância, prefiro ficar com ela do que ficar chutando, né? E não dá para chutar aquilo que vai exatamente contra a Bíblia, contra aquilo que o próprio Paulo fala no próprio capítulo. Mais alguém? Sim. Você vai falar amanhã, né? Eu já uma pergunta. Você vai falar amanhã da 13.000 anos, 1.200? Vou falar. Não sei se amanhã, acho que amanhã já começamos, mas amanhã vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, sobre juízo final, sobre a ressurreição dos mortos. A gente vai explorar basicamente tudo isso e é claro, vamos finalizar falando do milênio, todas as dúvidas, tudo que aí vai ter bastante pano para manga. Você disse que é. Sim. Mais alguma pergunta? Satisfeitos? Qualquer coisa, amanhã a gente conversa mais.